Então, como é que a gente pode observar esses padrões de herança? Existe um tipo de padrão, né, utilizado por geneticistas, que é muito importante, na verdade, se aprender tanto a montar quanto interpretar, que são os heredogramas, né? Os heredogramas, eles, na verdade, correspondem a uma das ferramentas para estudo de famílias, e heredograma também tem um outro nome, que é pedigree, então não se surpreenda se vocês lerem isso no material. Ele tem toda uma codificação, né? Então, a gente representa homens por quadrados, mulheres por círculos. Quando não há especificidade de sexo, a gente coloca um losango. Em geral, os afetados, a gente preenche aqui as cores dentro dos indivíduos. Existem outras peculiaridades aqui. Então, por exemplo, um casamento consanguíneo é representado dessa forma, né? Um casamento comum, e aí por casamento, não pensem no ato jurídico do casamento, mas sim no cruzamento, né? Então, uma união para formar uma prole, né? Fazer os filhos. Consanguinidade a gente coloca quando você conhece a consanguinidade, você já fez a ligação ali para cima de parentes, você pode colocar 2 traços, isso é importante, vocês vão ver porquê na hora do diagnóstico, né? E é isso. Acho que depois disso, o mais importante é vocês entenderem que o probando, né, que é o indivíduo apontado pela seta, ele é o probando, o caso índice, ele é o primeiro indivíduo da família que procura aconselhamento genético, né, que motivou aquele processo de investigação genética. Existe um outro termo, acho que eu coloquei aqui para frente, que é consulente, que é esse daqui, que é um membro da família que pode ou não ser afetado, que buscou a investigação genética para si ou para, por exemplo, entender se tem risco para a prole, né, num próximo, para ter outros filhos ou para ter o primeiro filho, baseado no histórico, na história familiar. E aí a gente chama de consulente, mas por muitas vezes você só vai ter um probando na família, e em alguns casos excepcionais você vai encontrar, na verdade, consulentes, que seria, por exemplo, a sobrinha de um indivíduo afetado que quer ter filhos, ela não é afetada e ela quer investigar ali do zero. Então, a gente trata mais como queixa, né? O probando é decorrente dessa queixa da família, e a consulente, ela vem como o consulente ou a consulente, eles vêm como um membro buscando informação, né? Muito bem. E aí aqui você consegue mais ou menos rastrear os graus de parentesco com a probanda aqui, tá bom? Então, filhos são primeiro grau, irmãos são primeiro grau e os pais são primeiro grau. E aí netos, segundo grau, os avós são segundo grau, né? Tio é segundo grau, e assim sucessivamente. Nesse caso, a gente está falando aqui de um casamento consanguíneo, né? Esses dois aqui têm a avó paterna sendo irmã, né, do avô paterno, do avô materno, e aí você tem essa situação aqui em que para essa probanda, você tem 2 graus aqui diferentes. Então você tem com isso um cálculo bem geral do quanto você espera de compartilhamento alélico, né, entre essas pessoas. Aqui, como eu falei, né, então, probando versus consulente, são termos que vocês vão ler daqui para frente, né, então, indivíduo afetado que motivou a consulta, né, o probando, o propósito, o caso índice, e consulente, o membro da família que trouxe um caso para o serviço de aconselhamento genético, que pode ser ou não, pode não ser afetado pela doença. Muito bem, então, vamos falar de alguns outros conceitos importantes, por exemplo, o de penetrância.
Vou gravar aqui.